22 de outubro de 2020, começa agora mais uma edição diária de Rapidinhas de Cultura. Olá, boa tarde a todos, como é que estão? Hoje um bocadinho mais tarde do que é habitual, portanto 3 da tarde, e estava aqui a assistir em direto à conferência de imprensa do Governo, após o Conselho de Ministros. Parece que vamos ter que ficar em casa no fim de semana de 30 de outubro a 3 de novembro. Pronto, olhem, é a vida. Antes isso do que uma perna partida, como diz o outro. Mas pronto, o que é que vos posso dizer, pessoal? Mais? Não vou dizer muito mais sobre isto, porque, enfim, acho que a malta começa a ficar um bocadinho cansada e farta de tanto confinamento e tanta desgraça. Mas vamos ter paciência e vamos esperar que melhores dias virão. Posto este introito um bocadinho longo hoje, vamos então às rapidinhas de cultura. Começam agora. Pergunta número 1, uma atualidade de hoje, fresquinha. O Prémio Sakharov de Direitos Humanos do Parlamento Europeu foi atribuído hoje ao movimento de oposição democrática de que país? O Prémio Sakharov é atribuído anualmente a instituições, pessoas, figuras que por defesa dos direitos humanos. É um prémio atribuído pelo Parlamento Europeu e este ano resolveu foi atribuído a um movimento de oposição democrática de um país europeu que estava muito em voga e continua muito em voga, muito presente na luta pela democracia e pela instauração de um regime democrático no seu país. Portanto, que país europeu é esse? Pergunta 2. A que atual território davam os romanos o nome de Caledónia? Não confundir com Calcedónia, isso é outra coisa. Aqui estamos a falar da Caledónia. A Caledónia foi um território, é um território que sofreu várias tentativas de invasão por parte dos romanos. Eles andaram ali, avanços, recuos, constroem muralhas, tentaram solidificar a sua presença, mas a malta que lá habitava conseguiu sempre manter-se livre dos romanos e conseguiu conter a invasão romana e pronto, e mantiveram-se livres da influência dos romanos. Portanto, a que atual território davam os romanos o nome de Calónia? Pergunta 3. Por que nome é conhecido Oswald Chesterfield Cobblepot nas histórias do Batman? É uma das personagens mais recambulescas do Batman. Tem uma história muito engraçada. Gostei especialmente do seu papel na série Gotham. E da forma como nasceu e como ele surgiu como este personagem, todo o intrincado psicológico do personagem. É muito engraçada a história e pronto. E talvez, para mim, o melhor ator a representar esta personagem tenha sido Danny DeVito aqui há uns anos. E mais pistas não vos posso dar se não dou-vos a resposta. Portanto, por que nome é conhecido Oswald Chesterfield Cobblepot nas histórias do Batman? Pergunta 4. O que significa o prefixo NRP que surge antes do nome das Unidades Navais Armadas da Marinha? O que é que será que significa NRP? Pensem lá um bocadinho, pensem em navios e pensem o que é que poderá ser NRP. Não é muito difícil de chegar lá. Pergunta 5. A nossa aniversariante de hoje começou a sua carreira. Vi fotos que pensei em pôr, mas pronto, realmente, para já a nitidez não era muito boa, mas não está muito parecida. Começou a sua carreira no Bravo Bravíssimo da SIC, não sei se se lembram, um programa em que jovens aspirantes a cantores iam mostrar os seus dotes e até acho que tinha uma final em Itália ou qualquer coisa assim. E também teve no grupo juvenil Onda Choque. Quem é que se lembra da Onda Choque? E hoje é uma das vozes de Portugal. Portanto, quem é esta jovem moça que faz hoje anos? Pergunta 6. Que força policial e repressiva foi fundada neste dia em 1945, no nosso país, em Portugal? Resultou da transformação, basicamente mudou o nome da antiga força policial que existiu entre 1933 e 1945 e teve, vejam só bem, a consultoria e o apoio da polícia fascista italiana e da Gestapo alemã. Pronto, está tudo explicado, os métodos e a forma como trabalhavam
Portanto, com estes consultores, com esta base de apoio, que mais poderíamos esperar desta força policial? Então, que força policial e repressiva terá sido fundada em Portugal em 1945? Pergunta 7. Por que nome são conhecidas as capelas mandadas erigir pelo rei Dom Duarte no Mosteiro da Batalha? Por que nome são conhecidas as capelas mandadas erigir pelo rei Dom Duarte no Mosteiro da Batalha? É basicamente um anexo ao mosteiro, que foi construído no reinado do pai, Dom João I, e também é conhecido esta secção como o Panteão de Dom Duarte. O facto do rei ter morrido pouco tempo depois, em 1437, e também do mestre construtor que estava a edificá-las ter falecido no ano seguinte, deram origem ao nome pelo qual elas são realmente conhecidas. Portanto, algo aconteceu que tornou com que. E o que aconteceu foi precisamente isto: o rei morre, morre o mestre construtor, e então o nome daí pelo qual hoje as conhecemos vem desse facto. Portanto, por que nome são conhecidas as capelas mandadas erigir pelo rei Dom Duarte no Mosteiro da Batalha? Pergunta 8. Que aplicação para telemóvel foi criada? E mais uma vez o meu telemóvel gosta de interromper os rapidinhos de cultura. Que aplicação para telemóvel foi criada por antigos estudantes da Universidade de Stanford e garantiu sucesso graças aos filtros de animais que se sobrepunham nas caras dos utilizadores, criando fotos originais? Foi criada em 2011 por Evan Spiegel, Bobby Murphy e Reggie Brown. E pronto, teve um sucesso brutal realmente devido a estes filtros de animais, e toda a gente andou a pôr fotos com a sua cara em cara de animal. Depois essa facilidade foi replicada por outro tipo de aplicações, mas esta manteve-se como original. Portanto, que aplicação então de telemóvel terá sido criada em que as nossas caras sobrepunham caras de animais, criando assim umas fotos engraçadas? Pergunta 9. Qual das seguintes provas não está incluída na competição do Decathlon? Qual das seguintes provas não está incluída numa competição de Decathlon? Qual destes lançamentos não estará lá? Lançamento do peso, lançamento do martelo ou lançamento do disco? Uma delas não faz parte do Decathlon. Qual será? Pergunta 10. Que popular... Oi? Falhou aqui o clique. Que popular tipo de quebra-cabeças foi inventado por Arthur Wynne? Que popular tipo de quebra-cabeças foi inventado por Arthur Wynne? Este quebra-cabeças foi publicado a primeira vez em 1913 no jornal New York World e tornou-se tão famoso e popular que outros jornais se seguiram na publicação. Não é certo que Arthur Wynne tenha sido o primeiro, mas ficou. Há notícias que este tipo de quebra-cabeças já existia, mas Arthur Wynne foi aquele que o popularizou e ficou para sempre como o inventor deste tipo de quebra-cabeças. E pronto, as 10 perguntinhas rapidinhas de hoje estão dadas. Já sabem, podem pôr na pausa, voltar atrás, ver novamente. Se quiserem saber as respostas, elas vêm já a seguir. Vamos então às respostas às rapidinhas de cultura de hoje. Na pergunta número 1, o prémio Sakharov foi atribuído à oposição democrática da Bielorrússia. E pronto, e muito bem, contra o fascista que lá anda. Pergunta 2. A Caledónia era ocupado hoje pelo o atual território da Escócia. Portanto, a Escócia no tempo dos romanos chamava-se Caledónia. Oswald Chesterfield Cobblepot é o Pinguim do Batman. Na pergunta 4, temos que NRP significa Navio da República Portuguesa. Na 5 temos a bela Marisa Liz, parabéns à Marisa. Saudades de quando ela era Marisa Pinto e cantava-nos Dona Maria. Quem sabe um dia se voltam a entender e se juntam, nem que seja para um concerto único. Fica ao repto. A polícia repressiva que foi criada foi a PIDE, Polícia Internacional de Defesa do Estado, depois mais tarde conhecida por DGS, PIDGS, e que antes disso chamava-se Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, a PVDE. São as capelas imperfeitas. São imperfeitas porque vários mestres tiveram que influenciaram e nunca ficou exatamente com o aspecto que estava previsto originalmente. Ainda há quem diga que estão inacabadas também. Mas pronto, elas lá estão. A aplicação é o Snapchat. O lançamento do martelo não faz parte da prova do Decathlon. E finalmente,
Arthur Wynne inventou ou que popularizou as palavras cruzadas. E pronto, chegamos ao fim das rapidinhas de hoje, desta quinta-feira. Já sabem, os casos parece que estão a aumentar. Tenham cuidado com o bicho, tenham cuidado convosco, fiquem bem, fiquem com saúde. Muito obrigado a todos os que diariamente assistem, ou semanalmente, ou com a regularidade que quiserem, aos vídeos das Rapidinhas de Cultura. Muito obrigado a todos os que semanalmente também me acompanham no quiz às quartas-feiras. E voltamos amanhã para mais uma sessão de Rapidinhas de Cultura. Até lá, fiquem bem, fiquem com saúde.